Você nunca vai ver na frente de uma igreja dizendo Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe. Olá, eu sou a Tatiana Fedato, bem-vindos ao meu canal. Hoje, com muita alegria, eu trago o Padre Kleber Sanches. Ele é da Congregação Sagrado Coração de Jesus de Taubaté, atuante como padre há 7 anos. E se vocês já acompanharam uma entrevista que eu fiz com ele há 1 ano e meio atrás, falando de regras, de mitos, de verdade, do que pode, do que não pode dentro da Igreja Católica, certo? Se você não assistiu, vou colocar aqui o link para você assistir. Foi muito legal. Mas agora eu quero trazer ele para falar de um assunto muito sério, gente. Você sabia que existe padre falso? Você sabia que existem algumas variações de Igreja Católica Apostólica? Tem Igreja Católica Apostólica Brasileira, tem Igreja Católica Apostólica Carismática, e aí você, noiva, vai casar, acha que tá fazendo tudo direitinho e não está. Então fique ligado que a gente vai conversar e ele vai trazer muita informação pra gente. Padre Kleber, muito grata por ter aceito de novo o convite. Uma delícia você aqui, viu? Obrigado, é um prazer também poder participar. Que maravilha, mas com um assunto tão sério, tão importante quanto esse, gente. Quero que você fale sobre um assunto que está acontecendo comigo, deve estar acontecendo com vocês, assessoras também, sobre padre falso e as variações aí de igrejas que tem. Como que a gente pode identificar qual é a Igreja Católica Apostólica Romana? Então veja, Tatiana, existem algumas formas de a gente saber se aquela pessoa que está se apresentando como um padre é realmente um padre católico, como a maioria das noivas procura. A noiva, quando ela programa seu casamento, ela quer fazer, como você disse, quer fazer as coisas todas certas. E às vezes ela é levada por pessoas de má fé a fazer errado. Então veja, toda a Igreja Católica ela é dividida e organizada em dioceses. Então cada região tem um bispo e os padres que ajudam o bispo. Então quando uma noiva vai se casar, a primeira coisa que ela faz é procurar uma igreja e ela deve ir até a igreja para tirar as informações. Lá ela vai receber uma lista com os documentos que ela vai precisar para dar entrada no processo de casamento da igreja. Quando uma noiva quer casar, não basta só ir lá e perguntar para o padre: olha padre, o senhor pode celebrar meu casamento? Posso celebrar. Tá tudo certo, tudo resolvido, eu vou lá no dia e faço o casamento. Não é assim. Já me aconteceu isso mais de uma vez. De chegar 2, 3 semanas antes do casamento, eu descobri que os noivos não fizeram nenhum processo de casamento. Não levaram documento nenhum, não deram entrada em nada. E aí eu ficar numa saia justa de tentar organizar. Os 2 casamentos deram certo porque fomos até a mitra diocesana e conversamos e deu certo. Mas não é o normal. Você tem um tempo antes para dar entrada nos documentos, você tem documentos que você tem que levar até a igreja. Então, primeira coisa, procura a igreja. Então, recebeu essa lista, junta tudo e leva para o processo de casamento. É montado um processo de casamento e é marcada uma entrevista com o padre daquela paróquia. E o padre tem as perguntas, os documentos, você assina tudo direitinho e este documento será usado no dia da cerimônia. Então, primeira coisa é essa. Existe sim uma variação agora de igrejas se dizem católicas. Vamos lembrar, Igreja Católica Apostólica Romana existe só uma e não tem variação. Ela é organizada no Brasil e no mundo todo, mas é a mesma igreja, uma mesma regra, conjunto de regras que vale aqui, vale em qualquer parte do mundo, né? Com pequenas variações. Então, para o casamento, os noivos procuraram a igreja, conversaram com o padre, e a chance de as coisas serem verdadeiras são muito maiores do que, às vezes, eu conversei com o padre, olha padre, o senhor pode celebrar o meu casamento? Posso. Que dia que você vai casar? Eu vou casar tal dia, tal hora, em tal lugar. E tá tudo resolvido? Tá tudo resolvido. Não é bem assim. Não é assim. Não é só falar com o padre e ele aparece no dia do seu casamento e faz a tua cerimônia. Existe um processo todo antes disso e é esse processo que define se as coisas que estão acontecendo são sérias ou não.
De repente, no dia da cerimônia, aparece um padre, uma pessoa que se diz padre, e começa com as exigências mais absurdas do mundo. Pois é, e isso que ele tá falando, tem um vídeo que eu gravei, procura lá, vou colocar na descrição também aqui, que foi como a gente se conheceu, né? Eu coloquei isso do vídeo, um padre que ia se chamar o vídeo Padre Estrela, mas não foi outro nome, pedindo um montão de coisa que falei, peraí, tem alguma coisa de errado. Foi quando você viu o vídeo, conversou e aí nós fizemos a primeira entrevista para orientar. Então assiste lá que ele tá explicando tudo isso lá para vocês. Quando você encontrou alguém que é muito excêntrico, exigências assim, meio malucas, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Pode ser que tenha alguma coisa ali que não está batendo. Tô desconfiada que esse padre é da Igreja Católica Apostólica Romana, mas não é padre. Isso. E aí? Então aí você tem um meio para descobrir com certeza. Primeiro, você pergunta em que igreja ele trabalha. Onde é que o senhor trabalha? Pronto, tem dúvida? Vai naquela igreja e pergunta, olha, tal padre assim, assim, assado, trabalha nesta igreja? Essa é uma maneira. Segunda, você pode conversar na mitra diocesana, na cúria, a administração da igreja. Todas as dioceses têm, onde o bispo atende, onde todos os documentos são enviados, pode consultar lá. Eu sou padre de Taubaté. Você pode ligar em Taubaté, na igreja que ele diz que ele trabalha, e perguntar, olha, tal padre trabalha aí? Pergunta para ele, onde é que o senhor celebra a missa? Eu queria ir ver uma missa, o senhor queria participar. Claro. Vai lá e você vai ver ele atuando ou não. E até fica como ferramenta para você escolher, mesmo se esse tipo de celebração que você quer ou não, né? É claro. E aí, pronto. A cerimônia aconteceu, mas eu não sei, esse padre não me passou lá, tá meio esquisito. Eu quero saber se essa cerimônia foi válida, se foi real. Então você faz o quê? Aí essa não tem erro. Você, depois que passou um tempo, tem que ter passado um tempo para dar tempo de fazer todos os registros. Você vai na igreja em que você foi batizado e pede para conferir o livro de batismo, se lá no livro de batismo foi escrito que você casou. Porque na igreja católica é assim. Quando duas pessoas se casam, então para a cerimônia, para o processo de casamento, é pedida a certidão de batismo dos noivos. Depois que os noivos se casam, é avisado nas igrejas onde eles foram batizados que eles se casaram. Então, na sua certidão de batismo vai aparecer, olha, Tatiana Fedato casou-se com fulano de tal dia. E na certidão de batismo dele vai aparecer, esse fulano de tal casou-se com ela tal dia. Vai estar escrito. Então a maneira de você consultar é essa. Vai lá onde você foi batizado e pede. Eu queria a minha certidão de batismo atualizada. E ela vai te mostrar. Se está escrito lá, é porque ela foi válida. E pode acontecer de não ter escrito nada. Então a cerimônia foi um teatro. Pois é, gente, aí imagina a noiva. Eu não consigo nem mensurar o tamanho do sentimento de frustração, de raiva, de um monte de coisa, de descobrir esse tipo de coisa. Eu tive uma noiva em dezembro, te liguei, e ela me ligou desesperada. Tati, eu acho que meu casamento não foi válido porque transferiram o padre daqui, ele foi para outra cidade, eu tenho a impressão que ele é falso. E aí eu liguei e falei, olha, eu não sei como resolver isso, mas porque no papel, teve um papel lá timbrado, bonitinho, mas eles falsificam. Eu já peguei um que estava com o papel falsificado. Foi onde tudo começou o nosso contato. Então, aí você me orientou a fazer isso. Aí ali lá, e aí teve o desfecho lá, que depois eu publico aqui para vocês. Então, essa é uma maneira. Você tem meios para descobrir se aquilo é válido ou não. E aí, descobre que não é válido. Descobriu que não é válido. Então você não está casado. Meu Deus. Perante a igreja. Diante da igreja, sim, se não foi um padre, um diácono, uma pessoa devidamente autorizada, o casamento não vale nada. Mas também não valeu no civil se ela fez com efeito civil, certo? Se ela fez com efeito civil, se o padre não é um padre, também não vale, porque ele não tem autoridade para assinar aquele documento. Geralmente o cartório vai barrar, porque o cartório vai dizer, que paróquia você vai casar? Eu vou casar em tal paróquia. O cartório sabe se pode ou não. Mas pode acontecer alguma coisa ali, o cartório libera a documentação, a pessoa leva o documento do cartório no dia, o suposto celebrante, o suposto padre assina, mas ele não vale nada. Entendi. Então tem que ficar muito esperto, muito atento. Mas dentro da igreja, do templo...
Acredito eu que seja mais difícil isso acontecer. Lá é bem Mas mais. quando o casamento é fora da igreja, aí chega esse padre, e é aí que surgiu o tema da nossa entrevista. Porque pode ser um padre que se veste todo igual e é da carismática, ou é da brasileira. Isso. Então veja, a Igreja Católica Apostólica Romana tem suas regras. Eu trouxe até o livro Código de Direito Canônico da Igreja, que é o livro de leis da Igreja. Então aqui diz o que pode e o que não pode. Então, veja, a igreja organizada em diocese tem suas leis. E a diocese, ela vai definir se pode casar-se fora da igreja ou não, fora do templo igreja. Depende da diocese. Por exemplo, nossa região, nós temos a diocese de São José dos Campos. Então a sede está em São José e a sede controla, organiza pastoralmente as cidades em volta. Taubaté, Aparecida, Lorena e Caraguá. São as sedes que controlam as cidades próximas. Em São José, Taubaté, Aparecida e Lorena não é permitido se casar mais fora da igreja. E Caçapava nesse meio? Ela pertence a Taubaté. Ok. Responde a Taubaté. Tá. Então, nessas dioceses, não é permitido casar fora da igreja. Então, se você é dessa região e tem um padre que fala, não, eu vou até o buffet, ou eu vou até a sua chácara, casar, opa, das desconfia. Ou ele não é um padre católico, ele pode ser um padre de uma outra, está dizendo católico, apostólico, alguma coisa, mas não é padre, da romana. não é romano, não é padre, um padre como a gente conhece. Ou então, se ele estiver nesse local celebrando, ele está infringindo uma lei da igreja. Nossa, e aí? Também, aí você tem dois problemas. Das duas maneiras o casamento não vale? O casamento... É anulado? Mesmo que ele seja um padre, mas está fazendo fora da igreja? Não, aí ele não vai fazer porque a igreja não permite, ele não pode levar o documento fora da igreja. Então, se ele levou o documento... ele vai aparecer na cerimônia, mas não vai ter documento. Então, o casamento mas ele pode burlar um documento, não pode? Poder pode, mas ele não vai fazer isso. Por papel, não. A questão é a presença dele fora da igreja. Ele está fazendo uma cerimônia de casamento lá no sítio tal, na festa de casamento tal, mas nós sabemos que aqui não permite. O padre veio do interior, veio de Minas, veio de algum outro lugar, ele veio para celebrar. Ele vai lá, faz a cerimônia toda. Só que aquela cerimônia não tem validade. Entendi, perfeito. Porque, lembra, Tatiana, a regra do bispo vale para a sua região. Não importa se os padres são daqui ou de fora. Isso mesmo, perfeito. Não importa de onde o padre veio. Naquela região não pode. Então, se aparece um padre lá para celebrar uma cerimônia, então, ou ele não é um padre católico, a cerimônia é um teatro, ou ele é um padre católico, mas ele está infringindo uma lei da igreja. Entendi. Mas aí eu quero muito, padre, que você, que é o meu padre preferido, vá lá no meu casamento, falar umas palavras. Você poderia ir na festa, sem a batina, falar umas palavras normalmente. Isso você pode fazer. Isso não seria problema. Dar uma mensagem não seria problema. Isso. O que eu não poderia é, tendo essa regra da igreja, que não pode casar fora da igreja, eu não posso ir lá e fingir estar fazendo um casamento. Pois é. Gente, não tem cabimento esse tipo de coisa, né? Então, para isso, arruma um cerimonial, alguém que faça para você bonito, mas um padre, um diácono, lá não pode. E a quem a noiva recorre quando isso acontece? Descobriu que o padre está infringindo... Ele é padre, mas ele está infringindo regras. A quem ela vai recorrer? Tipo um processo administrativo? Se isso acontecer e o reverendo padre for denunciado, o padre vai responder ao seu bispo. Mas é um processo administrativo, não tem atuação com polícia, com nada disso, é ali dentro. É algo interno, né? Tá. Porque ele não pode fazer nada fora da igreja, porque a lei da igreja está dizendo não pode. Mas ele foi lá e fez. Então, ter validade, não tem, mas ele foi lá, ele ensinou alguma coisa, fez alguma coisa. Quem chamou provavelmente sabe que ele queria fazer assim. Né? Entendi. Outra pergunta. Tem uma outra noiva, ai gente, tá aparecendo essas coisas, é muito triste falar, mas eu tenho que falar para vocês. Que ligou e descobriu que o padre está sendo acusado e está em processo de pedofilia. Até que se prove que sim, que senão ela está super insegura e ela gostaria de anular. Foi válido o casamento porque ele é padre. Sei.
Mas ela queria anular porque ela não queria estar envolvida com esse tipo de coisa, ter recebido a bênção de um cara suspeito de pedofilia. Sim. Ela pode, embasado em processo ainda sem conclusão, cancelar? Não. Uma vez celebrado está. Só se provado Nada. que ele é falso. É isso. Que ele é falso, Nesse não que ele caso, cometeu um crime. Não importa. Mesmo assim, ela vai Mesmo ter assim, uma validade dele. Se o padre é falso, ela não tem nem documento. Entendi. Né? Agora, se é um padre católico e depois aconteceu alguma coisa, mas o padre deixou de ser padre. Nossa, mas e o meu casamento? Não, ele valeu a mesma coisa. Continua igual. Continua igual. Entendi. Tá. Nossa, que situação. Agora fala pra mim dessas diferenças de... Sabia, gente? Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Carismática e suas variações infinitas que agora, pelo jeito, vai degringolar o negócio. Então veja, o que acontece nós temos as igrejas normais, o prédio, o templo da igreja. Você nunca vai ver na frente de uma igreja dizendo Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe. Não existe placa de igreja católica. Você não tem nada. Você tem a igreja e isso. Né? Você tem a cruz, o máximo que você tem uma cruz. Não precisa mas falar. não precisa Quem falar. não precisa falar. Isso. Mas agora, há alguns anos, surgiram variações. Então você tem igreja, a pessoa coloca o nome Igreja Católica Apostólica e alguma coisa, né? Você tem isso e lembrar, alguém que é católico, apostólico romano, ele sabe onde é a igreja dele. Nós temos que lembrar, Tatiana, que como nós vemos em igreja evangélica várias denominações, tem as variações, na igreja católica não existe denominação. Igreja católica é igreja católica em qualquer lugar do planeta, a mesma. E as regras valem para as mesmas. Então, você foi a um lugar e tem uma placona imensa lá, Igreja Católica Apostólica alguma coisa, pode saber, católica que não é uma igreja católica romana. Isso, a original, a tradicional. São variações que alguém criou, né, inventou. Pra quê, né? A gente sabe pra quê, né? Tem aí. Não deve ser um cunho assim tão espiritual assim, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque você vai lá ver a cerimônia, ele está usando a mesma roupa que eu uso, ele está falando as mesmas coisas. Nossa. Tem uma determinada igreja numa determinada cidade lá da Austrália em que ele o que se diz padre, ele usa as mesmas roupas que a gente, usa os mesmos livros, inclusive reza pelo Papa, falou da campanha da fraternidade, está gravado, e ele nunca pisou dentro de um seminário, nunca estudou uma faculdade de teologia, nada. Mas aí você, enquanto sacerdote, enquanto da igreja, que providência que vocês tomam? O que a gente pode fazer, segundo o que já nos foi orientado, é orientar as pessoas e dizer, olha, aquela igreja não é uma igreja católica. Mas em relação a juridicamente eu não sei o que se pode fazer, porque deve existir caminhos, mas aí é a instância superior que verifica essas coisas. Eu realmente... A igreja não pode mobilizar, por exemplo, por meio de rede social? Pode, e aconteceu fazer vídeo, mostrar a foto da igreja. Então, isso talvez é melhor não. Isso talvez é melhor não, porque você está usando a imagem, né? Pode dar problema. Mas mostrar, dizer às pessoas, olha, tal igreja que se diz católica em tal lugar, tem a imagem de tal santo na frente, não é uma igreja católica romana como todo mundo está achando que é. Você está indo na missa lá, recebendo a comunhão e aquilo lá é um teatro, não vale nada aquilo lá. Meu Deus, né? entendi. É o que aconteceu nesta igreja lá na Austrália. Então foi passada uma circular em todas as igrejas e foi lido isso durante 2-3 semanas em todas as missas, dizendo, esta igreja não é uma igreja católica. O padre, o suposto padre, está se apresentando como padre, mas ele nunca pisou em um seminário, ele não tem nada a ver com a gente. Aí, olha só, quando desculpa te não, pode falar. Na Austrália tem essas coisas, né? Mas por aqui na região também tem isso, não tem? Também tem. Deve ter! Bem pertinho. Bem pertinho aqui. Olha, quando uma noiva falou assim, eu vou casar, não sei se Taubaté ou se Caçapava,
e eu vou... Já conversei com o padre e ele vai fazer o meu casamento lá no Espaço X. Eu falei, não, peraí, não pode. Não pode que o Padre Kleber, olha aqui. Aí compartilhei o seu vídeo, todas as 5 partes. Aí falei, olha aqui, tá escrito, não sei o que eu tô falando. Ele falou, tá escrito aqui. E aí ela viu, então eu falei, vai atrás. E falei, pede a carteirinha pra ele. Isso. Porque com essa carteirinha que você tem, né? Saiba onde ele celebra a missa. Isso. Vai lá e pergunta. E, gente, não é que o padre devia ser dessas variações aí. E ela descobriu e falei, vai no tradicional, né? Conversa. Ou então, não quer casar na igreja porque ela tem ideias mirabolantes? Pega um celebrante ecumênico de procedência, que de preferência possa também fazer o casamento civil, e aí faz aonde você quiser. Isso mesmo. E aí você não mexe com nada, não cria desconforto. Quando esses padres aí cobram fortunas para poder vir, e mais a multa se atrasar. Quando na Diocese de Taubaté saiu a nova norma do nosso bispo, em que não permite mais casamentos fora da igreja, houve um determinado celebrante, um padre de uma determinada igreja, não é católica ou romana, que ligou para várias das cerimonialistas em Taubaté oferecendo os seus serviços. Ai, ligou pra mim também. Fazia casamento, casava. Isso! Casava quem iria se casar pela primeira vez, casava quem já foi casado, casava homem com homem, mulher com mulher, batizava quem quiser que fosse. Ligou. Só ele mandou e-mail. É. Pior ainda, tem prova lá da pessoa ali. Então quem me eu contou nem vi foram bola. algumas cerimonialistas com quem eu conversei e tinha o preço dele, que ele dava 20% ou 30%, sei lá, do valor das indicações. A Então, famosa comissão, né? Por indicação, não Propina. gosto desse negócio. Propina. Vai poder expor? Então. Pois é, olha que situação. Então, gente, esse vídeo é para alertar vocês. Não pode, quer fugir das regras, quer fugir do tradicional? Faz a cerimônia ecumênica, simples assim. Eu tenho ótimas indicações. Aqui no segmento leva um celebrante, tem. ele faz lá como você quiser. Isso, né? E aí se você quiser, mas eu quero muito que o meu padre venha fazer a bênção, convida ele para sua festa e fala para ele dizer lá umas palavras. Aí você vai ter os dois. Ele não pode dar bênção nenhuma. Com batina, não tem Não cunho tem nada, religioso. Tem nada. Ele vai participar, porque é seu Como amigo, né? convidado. Eu quero muito que tal padre vá. Provavelmente ele vai, porque é seu amigo, pode dizer uma palavra, mas ele não pode fazer uma cerimônia lá, porque a regra regra é permite. clara. A regra é clara. É isso aí. Bateu na trave, não é gol. Exatamente. Então toma cuidado. Se você quer mais informações, veja aqui todas as entrevistas que a gente fez, falando de cursos de noivos, de valor, falamos se padre recebe salário, lembra? A gente falou de custo para ir, ainda não tinha virado a lei ainda aqui em Taubaté, né? Então assiste lá para você se informar, porque é de suma importância para que você não caia em golpe. Toma cuidado. Você tem sempre como saber. E às vezes a gente bate o olho, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa Vai errada. atrás, provavelmente tem. É isso aí. Tem que ficar muito esperto com isso e saber como se orientar, buscar orientações precisas e ir em lugares sérios, né? E não pegar qualquer um que liga oferecendo os próprios serviços. Exatamente. Gente, deixar uma coisa muito bem clara. Eu gosto de deixar tudo muito claro. Nada contra se você quer seguir, achou o padre lá bacana da Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Carismática, tá tudo bem. Mas o importante é você saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Simples assim. Mas se lá é legal, se lá te faz bem, se lá tá te evoluindo espiritualmente, maravilha. Mas saiba que eles lá não estão dentro das regras da Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto. Né? Exatamente. Então tem que se informar. Se por um acaso tiver dúvidas das pessoas que estão assistindo, elas podem colocar em comentários, eu posso ligar para você. Pode, sempre. Você me responde, tá vendo, gente? Escrever, tem dúvidas. Pode mandar mensagem, como a gente faz, pode escrever no seu canal. Né? Pergunta lá que, sabendo, eu respondo. Se não souber, vou atrás da resposta e assim que souber a gente coloca lá. Maravilha. Gente, tá vendo? Então, por falta de informação, você não será enganada. E se quiser, mude para Taubaté. E casa com ele, assim, casa com ele, né? Se lembrando. Você entendeu?
É isso, muito grata. Gostou, gente? Compartilha, curte, dá seu like, ajuda bastante no canal. Ativa o sininho para receber novos vídeos e inscreva-se porque tá bombando de entrevista e pessoas interessantes assim, agradáveis como o Padre Kleber, viu? Grata, até mais!